amigas de todo o Rio Grande do Sul, de todo o Brasil. Nosso programa, afinal de contas, pelas plataformas da internet, pode ser visto em todo o lugar do mundo. São 19 horas, o horário brasileiro, né, que não é o de verão mais, mas é o horário oficial brasileiro, 19 horas em ponto. Está começando com vocês o programa Atividade. Há 26 anos, o seu programa do final de tarde, trazendo informação, conteúdos, opiniões fortes, enfim, sobre tudo aquilo que acontece aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e, claro, os assuntos também nacionais. 19 horas e 30 segundos, a temperatura em Porto Alegre, 26 graus centígrados. E a umidade relativa do ar está muito baixa, 52%. Hoje é quinta-feira, a quinta-feira que determina aí pelo calendário o final do segundo mês do ano. Passou janeiro, passou fevereiro, está terminando hoje, e entramos a partir de amanhã no terceiro mês de 2019. Nosso programa Atividade hoje com a bancada, né, que é a bancada que repete aquilo que aconteceu a semana passada. Estou vendo aqui os nossos integrantes, 4 integrantes além do âncora. E 2 segundos para o seu boa noite, Ayrton Bernardoni. Boa noite, Silvio. Mais uma vez, prazer estar no programa, no último dia de fevereiro. Eu gostaria que o horário de verão continuasse por mais 6 meses. Infelizmente terminou, tudo bem. Eu pedi 2 segundos e ele falou 10. Se eu dou 10, ele fala 20. Mas 2 segundos não tem o que falar, ó. Só tem que dizer boa noite. Obrigado pela tua presença aqui, coloradérrimo, Ayrton Bernardoni. E aí, Govinatsky? 2 segundos também. Só para dizer boa noite para os telespectadores. Muito obrigado pela audiência e pela presença de vocês. E dizer que essa mesa aqui, que essa bancada está bem abrilhantada mesmo, porque o Silvio até ficou muito mais elegante do que ele é, rodeado aqui por essas duas moças lindas, que são a Roxane e a Micheline. Eu pego aqui por convalência da ativa a Micheline, mas me sobra o Bernardoni do outro lado. Tudo tem compensação, né? Tu só quer levar o filé, só quer o filé, não, pega o garrão também, né? Bom, doutora Micheline, obrigado pela sua presença. É um prazer estar aqui contigo, Silvio, e com todos os participantes queridos, e é na véspera do carnaval, né? Quase sambando. Aliás, aí na sobre isso avenida. nós vamos conversar daqui a pouquinho. Doutora Roxane, obrigado pela sua presença aqui. Um amigo meu hoje me ligou e disse assim, a doutora Roxane vai ao programa hoje? Claro que vai ser. Estou interessado nos assuntos de trânsito. Viu? Viu só? Talvez ele tenha Tá por onde despertando, luta, né? tá despertando, né? Atenção nos assuntos. Estraçalhando corações, Estraça- essa não, é a real, não, essa é a real. O camarada me falou sobre assuntos do trânsito. Outra coisa é ilações, né? Exatamente. São ilações. Então. Bom, nós temos muitos assuntos que nós vamos tratar aqui no programa. Tem aí a questão do PIB, que cresceu, não é o esperado, os financiamentos imobiliários, a questão da previdência social, enfim, vários assuntos que nós vamos tratar aqui com nossos convidados, nossa bancada qualificada que está esta noite aqui. Aliás, todas as noites tem de segunda a sexta-feira uma bancada qualificada do nosso Atividade. Mas a característica do programa, a tradição, é começar pelo esporte, né? Então nós vamos começar falando com Ayrton Domingos Bernardoni. Bernardoni, agora tudo é Libertadores. Sim, ontem ficou decidido a chave do Internacional. Foi completado ontem os 4 participantes, que é o Palestino, não é? Palestino com Palestino, né? Chile. Mas é muito ruim, eu vi o jogo. Olha aqui, ó, se o Internacional não passar por esse time, olha aqui, ó, pelo amor de Deus, porque é muito ruim. Aqui, ó, o Internacional é muito superior. Mesmo não jogando aquele futebol bonito e tudo, é muito superior, não pode deixar de passar. Então, gostei porque o Tageli é melhor do que o Palestino esse. O Palestino ganhou porque o Tageli, de repente, estava ganhando 1-0, não soube segurar o resultado. Então, é assim. E vamos ver agora, dia 6 começa, e vamos ver o que vai dar, né? Esperamos que o Internacional faça uma boa campanha. Não estou gostando muito ele deixar de fora o D'Alessandro por muito tempo, porque ele é o melhor jogador. A bola sai redondinha do pé dele, entendeu? Quantos passes ele já largou o cara na frente do goleiro? Quantos gols ele fez? Então, eu não estou entendendo muito o treinador. Tomara que não respingue em ti uma derrota por culpa de estar deixando o melhor do cara no banco. Olha só, olha que elegância, que maravilha, de bolsinha. Nossa. Vai direto para onde? Onde é que é o jogo lá no Chile? Vai assim no Chile? E o pior é que a bolsa é minha ainda. Esse é o que é o pior ainda. Meu nome do teu marido?
Ô, Nando, olha aqui, Nando, ela perdeu a bolsa, ó, brincadeira. Você sabe, Bernardoni, o único cara que te defende aqui na bancada, tu sabe quem é. Eu sei, Eu te defendo sempre. Eu só não vou te mandar pro diabo que você carrega, no início do programa. Aliás, bom, o Inter vai jogar... Conheço desde o outro carnaval. De outros carnavais. Bom, Vilmar, tu tens essa mesma avaliação do Bernardoni com relação ao Internacional? O Bernardoni já fez a avaliação do Internacional, por sinal, uma avaliação abalizada, né? Um colorado que conhece tudo dentro e fora do campo. Então é isso aí. Agora, o Inter realmente, esse ano não vai ser fácil porque o plantel do Internacional é isso que nós temos. Né? Vamos esperar que o Guerreiro volte, né, Bernardoni? Entre Sim, no a nossa esperança. em seguida, para ver se a coisa acontece. Mas eu não quero falar só no futebol, no Internacional. Aproveitando, inclusive, a presença da doutora Roxane, e mandar a minha saudação ao atacante Nico Lopes, que fez um papelaço bonito, parou numa barreira da balada segura, desceu do carro, fez o bafômetro, tudo zeradinho, tudo bonitinho, ainda tirou fotografia lá com a gente de fiscalização. Um exemplo para a moçada toda. Nico Lopes, um abraço. Aliás, deixa eu falar uma coisa, eu moro ali, sabe, eu tenho o azar de morar na frente de um estádio que tem ali na Menino Deus, né? E há um tempo atrás, uns 2 anos atrás, 3 anos, se não me lembro, eu ia saindo de casa, na garagem, e o D'Alessandro ali na frente, o que será que o Grêmio está fazendo aqui, né? Veio me visitar, de certo, um ilustre gremista que mora por ali, né? Sabe o que ele estava fazendo? Uma senhora tinha caído na parada de ônibus, ele parou o carro e foi lá socorrer a senhora. Pô, foi um troço... E esses caras tem esse lado, né? Então, pô, que realmente o D'Alessandro, que já era um camarada, ele é um cara meio assim, Bernardoni no futebol, né? Briga e... Meio porra louca, né? Porra louca, faz confusão e tal, mas ele é um cara, um gentleman também. E aquilo ali realmente mostrou que ele é um cara que, fora o futebol, né, essas coisas, ele é um cara, é um cara humanitário. Olha, passaram vários carros ali, pessoal, e o único que parou foi o dele. Solidariedade. Socorrer. Então, parabéns ao Nico Lopes. O Nico Lopes é bom porque tem o sobrenome do cara também, né? Nico Lopes, né? Nico Lopes. É claro, esse cara tem que ser assim também, né? E aí, Micheline? Não, o que eu tenho a falar, que eu concordo com tudo que o Bernardoni falou, e até porque eu não estou acompanhando o futebol, é aqui nessa câmera, mas eu sei que está terrível a situação do Inter. Estou indignada como torcedora, mas também achei interessantíssimo que o Grêmio agora falaram muito do Grêmio naquele programa da TV Globo que dá só de esportes no domingo. Nossa, falaram só dos títulos do excelente desempenho do Grêmio agora nesses primeiros 2 meses de 2019. Então, parabéns ao Grêmio, porque geralmente a imprensa Rio-São Paulo é muito difícil eles estarem falando dos times daqui. E o destaque, então, do Grêmio, parabéns mesmo. E o meu time tá mal, tá feia a coisa, agora, né? O que eu posso fazer? Grêmio, né? Isso não quer dizer que o Grêmio vai ter o desempenho que os treinos, o futebol gaúcho, o campeonato gaúcho está apontando. É que o Grêmio tem um time já há mais tempo, né? Consolidado e tal. É um time mais azeitado. O Internacional está se formando desde o ano passado. Ok, não se surpreendam se o Inter fizer um papel melhor que o Grêmio na Libertadores. Tudo pode acontecer. Né? Eu me lembro, né, Bernardoni, aquele ataque do sonho do Flamengo. Como é que era? Era o Edmundo, Romário e Sávio. Não ganhou nada, se desmanchou. Eles eram um timaço. Então não adianta, muitas vezes um time de nome no papel e tal. O Flamengo perdeu o Campeonato Carioca agora. Saiu também, fora também? Antes da semifinal. Um time milionário, né? Doutora Roxane, a sua opinião abalizada sobre o nosso esporte? Não, sobre o esporte não, mas eu quero pegar o gancho do Flamengo, né? Ele perdeu também 10 vidas por ter sido negligente. E aí, do que a gente escutou sobre notícias, o quanto eles estão tentando barganhar com essas famílias a indenização. É muito feio quando você paga milhões por um jogador de futebol, mas que você não quer fazer a indenização por uma vida perdida. Então, eu sempre digo que essas coisas devem acontecer, e se acontecem, elas devem ser tiradas como exemplo para se evitar novas tragédias dessa natureza. Né? E me parece que a tragédia veio, de uma certa forma, jogar luz sobre essa questão desses meninos que vão, né, em busca desse sonho e que acabam sendo depositados em lugares que, infelizmente, não têm onde ir. Eu vi a entrevista do presidente do Flamengo, eles já fizeram acerto com uma família, já se acertaram, os valores e tudo, e ele disse que o que for decidido, eles vão cumprir, entendeu? Então, eles não estão barganhando. Vai ser de acordo com a lei. A lei vai dizer, se não haver acerto, como houve com essa família, que já tinha outras já conversando com eles, entendeu? De repente ele vai acertar,
fora da justiça com todas as famílias. Eles vão ficar bem, vão ficar recebendo por muitos anos. Eu acho que o Flamengo vai fazer o que deve fazer. Entendeu? Eu acho que é isso aí mesmo, Bernardo. Agora, ontem, por exemplo, a Prefeitura do Rio de Janeiro interditou, né? A toca do que lá do... Não, mas não adianta interditar, ele não tem poder de polícia. Não, mas deixa... Agora botaram um policial lá na porta. Não, mas porque ele pode interditar ele pode. E aí recorre à polícia para não deixar entrar. Então, eu acho que esse tipo de atitude é que tem que acontecer para acabar com a impunidade. Sabe quantas interdições foi? 33. Pois é. Agora que cumpriram. Aí tem que entrar no Ministério Público. Eu acho que o problema, nós sabemos, até discutido isso aqui no Brasil, é falta de punição. A impunidade é que nos faz. Punição e fiscalização. Sim, fiscaliza. Se não fiscaliza, depois tem que punir também, porque os caras não fiscalizam, aí depois acontece isso. Quer dizer, é também a Prefeitura responsável por isso, né? Essas coisas que aconteceram. Bom, hoje, em função aqui da doutora Micheline e da Roxane, né? Elas determinaram que suco é Petri mais de laranja. Então está aqui suco Petri de laranja. O suco Petri que a sua sede sabe que pede sempre o melhor. O sucos Petri é a bebida de todas as estações. Suco de laranja, suco de uva, 100% natural, sem adição de água e açúcar. Daqui. Aliás, eu gosto dos dois, tanto de laranja quanto de uva. Não, aqui já tem mais, vou ter que pegar mais. Quando vem em Bernardo aqui é brincadeira. Então, só ele toma duas garrafas de sucos Petri. Bom, e a Algair Engenharia? A Algair Engenharia executa obras comerciais em todo o Brasil há mais de 30 anos. Lançou o Fly Design Studio, o empreendimento que moderniza o jeito de morar em Porto Alegre. Estúdio de 37 a 44 metros, controlados pelo smartphone. Localizado perto da PUC, o prédio conta com salão de festas, bicicletário com oficina, horta urbana, lavanderia compartilhada, sala de jogos e biblioteca integrada. Academia e piscina na cobertura com vista panorâmica. Venha se surpreender, venha para o Fly. As melhores obras comerciais para investir ou morar na Algair Engenharia. Daqui a pouco até nós vamos falar sobre esse assunto. Algair Engenharia que trabalha na área da construção civil e ela teve um desempenho muito fraco no ano passado, segundo os dados que foram revelados hoje pelo IBGE, mas o volume de crédito que está sendo destinado para essa área onde atua a Algair Engenharia tem sido muito grande, muito forte, cresceu muito agora no mês de janeiro e a previsão é de que haja uma recuperação, né, doutor Algair, para a área da construção civil. E seria realmente muito bom que isso acontecesse. Vamos à mensagem do nosso Banrisul, o banco aqui do estado do Rio Grande do Sul, 90 anos de uma tradição, o Banrisul que é um banco que tem uma capilaridade muito importante, não só na área urbana das cidades do Rio Grande do Sul, região metropolitana de Porto Alegre, mas lá no interior de Uruguaiana, me lembro muito bem que os arrozeiros, os produtores rurais têm a assistência sempre do Banrisul. A mensagem do Banrisul é que não tira o seu sono, mas realiza, claro, todos os seus sonhos. O bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito bem, estamos aqui de volta com o nosso Atividade. Hoje, dia 28 de fevereiro, último dia do mês de fevereiro, segundo mês do ano terminando. Voltando ao futebol, só uma palhinha, para dar uma notícia que a gente ficou sabendo aqui agora, falecimento do jogador Sadi, que era um dos ídolos do Internacional. Então, foi capitão da equipe, foi um político. Foi da seleção brasileira, inclusive. Então, quero dar os pêsames à família, entendeu? Que, inclusive, tive o contato com ele dentro do campo. Quando eu apitava, eu apitei jogos dele, entendeu? Excelente pessoa, entendeu? Brigador, entendeu? Polêmico, mas correto. E era o Sadi, o Bernardo, eu convivi muito com o Sadi, inclusive depois que ele parou de jogar futebol. Ele era um gentleman, na verdade, ele só tinha aquelas coisas como tu aqui, briga com todo mundo, aqui essa confusão toda. Dentro do estádio, do campo, ele brigava também. Era o cara, mas ele jogava com uma elegância. Ele saía, ele pegava a bola e saía com a cabeça, tipo Falcão, assim, a cabeça levantada e tal. Ele tinha uma elegância. Ele era zagueiro, zagueiro né? esquerdo. É. Ele tinha uma elegância. É muito incomum isso no jogador de futebol, ter elegância. Como tinha o Falcão, por exemplo, um jogador elegante, sabia dominar a bola, olhava, ele tinha toda a visão.
olhava por cima o campo e tal, e por isso que ele se notabilizou. E o Sadi também foi um grande lateral, porque ele jogava assim. Tanto é que ele foi para a seleção brasileira, um grande jogador. Sadi, lateral esquerdo do Internacional. E saiu do futebol, foi para a vida pública, foi também gestor de empresa pública. Quer dizer, foi uma pessoa assim que deu exemplo, né? A todos, inclusive os jogadores de futebol, que muitas vezes saem do futebol e não sabem mais o que fazer, não se preparam. Então, também esse exemplo de vida do jogador Sadio falecido. Pois é, esse Sadio ainda é novo, né? Eu acho que ele tinha... 70 e poucos anos. O Sadio é novo. E depois ele tinha uma saúde, porque o jogador de futebol ele se prepara muito bem, mas enfim, a vida é assim mesmo, uma grande perda para o esporte do Rio Grande do Sul. Bom, nós temos aí o Carnaval, que começa nessa sexta-feira. Aliás, o Carnaval no Brasil era 3 dias, eram 2 dias, depois 3, agora é um mês, tem gente que passa o ano inteiro de Carnaval. Eu queria colocar na mesa aqui uma ideia que eu sempre defendi. Por exemplo, a escola do meu neto já começou há 2 semanas. Outras escolas começaram no começo de fevereiro. Aí nós vamos ter que esperar o março chegar para ter o Carnaval quase no meio de março e tudo recomeçar depois. Eu sempre defendi uma ideia de que o Carnaval devesse ter uma data fixa. Por exemplo, aqui, ó, segundo fim de semana, segunda, terça-feira de fevereiro, tudo bem. Agora, eu acho uma atrapalhação, isso aí afeta as empresas, afeta o nível de emprego, afeta uma série de negócios. Quem como eu, aqui tem, eu acho que profissionais liberais, isso aí mata qualquer tipo de negócio. Então, eu queria a opinião de cada um de vocês, mas antes dizendo o seguinte, tem um telespectador que me passou um torpedozinho aqui, dizendo que na bancada aqui, ele quer saber a opinião do Bernardoni, que se chama de um grande folião das Colombinas. Tu gosta de carnaval, Bernardoni? Folião das Colombinas? Eu deveria ter a irmã dele, estava lá também, entendeu? Foi a Colombina. Uma colombina muito era uma colombina muito bonita, entendeu? Pena que eu estou numa idade que eu não posso ser teu cunhado. Aqui, mas diz que o cara conhece todo mundo. Mas o Bernardo não sabe a idade dele, como é que está também conjeturando ele. Não, mas a irmã tem idade. E o cara conhece todo mundo, diz que o Jurandir é o pé de valsa. E realmente o Jurandir gosta de valsa, o cara acertou, né? O Govinato, que é o samba no pé. Samba no pé. No pé dos outros, né? E eu, aquele eu chamo de Gardelon. E ele tem. Gardelon. Aí eu vou explicar para esse telespectador, porque na verdade, ó, minha mãe é argentina e é muito a Buenos Aires. Então lá eu comecei a aprender a dançar tango. Dançava tango lá no El Viejo Almacén. E uma vez, um amigo, companheiro nosso, Adroaldo Streck, que trabalhava comigo na Rádio Guaíba, e na Calda Júnior, no jornal aquele, Agora, que fazíamos com o Flávio Alcaraz Gomes, o Adroaldo Streck me viu dançando. Tango. E disse assim, El Gardelon. Sou El Gardelon. Agora eu não consigo mais dançar aqui, porque não tem companheira para isso, né? Você tem que ter uma profissional. Esconde o jogo, então. Que desafio. Tu sabe mexer os pezinhos. Olha que desafio para vocês duas. Posso te dizer, tu fez me lembrar uma coisa que se passou há uns 35 anos atrás, eu dançando tango com a minha mulher, que já é falecida, dançando tango no meio da rua, na Caixa Florida. Caixa Florida. Entendeu? Tocando lá, estava lotado lá o bar, lá, gente na frente, e a música tocando. A música tocando e nós dançando na chuva. Estava chovendo e nós dançando na chuva. Maravilhoso. Olha. Isso vai fazer parte das suas memórias que tu vai escrever? Momento feliz da minha vida. Esse cara que deve ter razão, que ele disse que tu é o folião dos colombianos, certo? Ele te viu também sair numa escola de samba, alguma coisa. O cara sabia disso, né? Quer dizer, até o meu ele acertou, que você era Gardelon, quer dizer, o cara sabe, conhece todos nós. Silvio, tu já foste no Senhor Tango, lá em Buenos Aires? Não, só fui no Viejo Almacén. O Senhor Tango é muito lindo, hein, Di? Muito Mas lindo. Eu amo tango também. É uma boa ideia, vamos ver se eu acho Eu fiz aula de tango. Uma dançarina à altura da minha... Ele disse que dança bem, ela disse que fez aula de tango. Fez aula de tango. Nós vamos convidar eles para dar uma demonstração para nós. Vai ter demonstração. Atenção, telespectadora, assista até o final, hein? Tem uma pessoa que aqui na semana passada disse que ia arrumar uma italianinha, mas bem postada e tal, né? Sabe como é que é? Eu quero... É mesmo? E até hoje eu estou esperando uma italianinha bem postada. Uma italianinha bem postada. Mas italianinha dançando tango? Não, mas é que ele aceita também culturas europeias. Ele pegou o trem andando. Ela falou, É. se alguém casar com uma italiana, tem a cidadania italiana. Pode requerer a cidadania italiana. Cidadania italiana. Bom, pessoal, brincadeira, é bom que hoje é quinta-feira, carnaval e tal, enfim, todas essas coisas aí. De feriado, então, a ideia, vocês concordam que o carnaval tenha data assim, que não é uma data fixa, e de repente é em março, meio de março? Bernardoni?
Olha, o Brasil tem várias datas que para o Brasil, né? Tem eleição, de 2 em 2 anos agora tem eleição, entendeu? Começa em outubro e termina só em março, porque para reiniciar tudo é só depois do carnaval. Então depois tem Natal, tem carnaval, tem o escambau, entendeu? Quer dizer, o país durante 12 meses trabalha 8, 7 e olha lá. E o político trabalha 5, 3, 4 no máximo, porque eles estão mais nas bases deles do que trabalhando no Congresso e nas assembleias, entendeu? Quer dizer, então aqui, ó, é tão verdadeiro isso que depois nós vamos falar as denúncias que estão saindo aqui da nossa Assembleia. Muito bem. Governante, tu acha que o Carnaval devesse ter uma data fixa, digamos, em fevereiro? Com assim? certeza absoluta, porque o Carnaval, Silvio, em primeiro lugar, não é feriado. Não é nem feriado. terça-feira. Não existe feriado. Não existe só feriado. Quando o município ou o estado tem a lei. Isso, que não é o nosso caso. Ao contrário, não. Não é feriado nacional, Carnaval não é feriado nacional. Tá? Alguns estados e alguns municípios, como Rio de Janeiro, Salvador, esses estados assim que curtem mais, lá Recife... onde o Carnaval é negócio grande, né? Mas lá então, mas são feriados, feriado estadual ou feriado municipal. Nacional, absoluta certeza que não é feriado. Porto Alegre não tem decretado feriado municipal e o estado do Rio Grande do Sul não tem decretado feriado estadual. Portanto, Porto Alegre e Rio Grande do Sul não é feriado. Agora, claro, né? Virou uma tradição. Imagina colocar as criaturas... Não tem nem banco funcionando. Não, segunda e terça banco não abre. Não há? Não. Pois é. Então, agora o maior paradoxo do Carnaval é que no Brasil todo o país começa a funcionar depois do Carnaval. Esse é o problema. Então, com muito mais razão, o que coloca o Silvio Lopes aqui, e eu concordo plenamente, tem que ter uma data fixa do Carnaval e, a meu juízo, Silvio, tem que ser no início de fevereiro. Exatamente, é a segunda semana no máximo de fevereiro. No máximo, primeira quinzena de fevereiro, acaba a história do Carnaval e o país começa a andar. Porque a verdade é essa, o Brasil só começa a andar depois do Carnaval. Um absurdo. E a nossa colombina? Alguns anos atrás, era primeiro o quê? Carnaval, fevereiro, e as aulas iniciavam, o período letivo começava em março. Isso agora, mesmo. Ao contrário, as aulas iniciam em fevereiro e o Carnaval está indo cada vez mais... Mas não adianta, né? Inicia a Quaresma, depois a Páscoa, não vai mudar. Mas realmente, se pudesse ser em fevereiro, melhor, porque atrasa todas as negociações. Tudo é depois do Carnaval. E aí, ficando em março, cara, tu perdeste 2 meses, né? Aí é depois tu da pode Páscoa. Produzir, mas as coisas param, não adianta. Quando a gente vai tocar essas coisas, mas é tradição. Bom, a tradição está aí para ser quebrada, né? Quer dizer, as coisas... O mundo todo vive na questão chamada de... nada permanece, da impermanência. A nossa vida é impermanência. Ou seja, as coisas não permanecem sempre. E aí, doutora? Eu acho que o Carnaval ele tem tanto significado para a gente que foi, né, bravamente definido pelo Tom Jobim naquela música. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de festa e fantasia, de rei ou de pirata ou jardineira, para tudo se acabar na quarta-feira. Ou seja, é uma cultura que o brasileiro tem. Eu não acho que o Carnaval tenha que trocar de data. Eu acho que a gente tem que encarar o feriado de Carnaval, e muitas pessoas, como a própria música diz, entende isso como o ano inteiro, se prepara o ano inteiro para este momento. A gente tem que encarar o Carnaval como um momento isolado, porque não é o único feriado que nós temos no ano. Nós temos diversos feriados no ano. E sim, talvez adequar o nosso... Eu acho que a gente está sentindo mais a questão do Carnaval agora, como o Silvio falou, por conta das aulas. Por quê? Porque as aulas elas começaram antes, elas iniciaram antes e agora elas começam as aulas antes e param no Carnaval. Mas e começam depois. Também, Roxane, não é só uma coisa, aula. O calendário escolar é alterado, mas o Carnaval não se altera. Eu acho que é uma tarefa inglória, Silvio. Faz parte de todo o ritual do brasileiro, é o que a gente exporta lá para fora, é o Carnaval do Rio de Janeiro. Mas não, é isso que... mas não está na hora de mudar pouquinho esse contexto de Carnaval? Mas nós não estamos falando em acabar com o Carnaval, Deus o livre falar uma coisa dessa. Estou falando em Mas é que o Carnaval é o período inteiro, né? Começa na sexta-feira e termina na quarta. Não, tudo bem, mas o problema é o seguinte, quanto mais retarda,
Quanto mais para frente o carnaval, passou de fevereiro, entrou em março, mais retarda a economia do Brasil. Tudo. É esse aspecto. Não é só o período. Mas aí o problema do carnaval é do brasileiro que deixa para as coisas começarem depois. Não, mas não tem como Sim, deixar que... mas então. Aí a é uma ideia é cultura... justamente antecipar o carnaval, porque o brasileiro não vai mudar o seu costume. Vai deixar para começar a atividade, a economia e tudo mais, depois do carnaval. Até porque... Na Bahia começou semana passada. Sim, Pois é. Não, a Bahia é o ano Não inteiro. só na Bahia, não, o no ano Rio inteiro tem também. carnaval. Tem carnaval de inverno, tem carnaval da Páscoa, carnaval do Natal. Na Bahia tem carnaval o ano inteiro. A Bahia é outro mundo, é é um mundo à parte. Aqui no Sul, e eu acho assim, a gente tem tantos feriados durante o ano. Mas olha, tem um cálculo. Tem um cálculo que fazem, é fácil de fazer, tá? São os dias de efetivamente trabalhados no Brasil. Tá? Então, considerando que tem 52 semanas, já são 104 dias que morrem, sábado e domingo. Considerando que tem 9, parece, feriados nacionais, mais os feriados estaduais, mais os feriados municipais, mais o carnaval, mais 30 dias de férias, tá? Então, o trabalhador brasileiro não tem muito o que se queixar, porque você vai contar os dias de efetivo trabalho... E esse custo é transferido para toda a economia. Sim. E se transforma aqui em falta de emprego, falta de renda. Esse é o negócio. Então, se tu pega um país protestante, né, que eu sempre digo que a maior reforma que houve nesse mundo todo foi a protestante. Foi a partir dela que deu o iluminismo, a renascença, a revolução industrial e tal. Mudou a mentalidade, quer dizer, o trabalho passou a ser uma coisa importante para o ser humano. Passou a ser uma coisa assim, uma coisa de uma função social, o trabalho. No Brasil não, no Brasil o trabalho é a última coisa que o cara pensa. Quer dizer, a única coisa que eles querem fazer é acabar com o trabalho. Agora, teta boa é ser político, né? Ah, tá, tranquilo, isso não precisa trabalhar. Olha, Quarta e quinta. Contando nos dedos, contando tudo isso que tu falou, contando nos dedos mais que eles têm lá, os recessos deles lá. Sim, eles trabalham terça, quinta, né? Já começa por aí. Trabalham 2 dias, 3 dias na semana, tudo. 3 dias. Aqui eu acho que não trabalham 5 meses durante o ano. E recebem por 12. E ano de eleição mais ainda, né? O E ano de eleição mais ainda. Eles recebem por 13 meses e trabalham 5. Quer dizer, então é uma teta gostosa. Agora, isso que tu falou dos políticos... Eu acho que eu até estou pensando, de repente, fazer uma pesquisa para ver se o meu nome é aceito. Acho que eu vou entrar. Ver se eu pego uma teta dessas aí. Mais uma. Como mais uma, rapaz? Eu tenho a minha aposentadoria do INSS, que está desse tamanhozinho assim, ó. Aliás, falando sobre isso, o Rogério Mendes fez uma entrevista na Rádio Guaíba com uma brasileira que está lá na Suécia, e ela contou como é que é a atividade parlamentar dela. É uma coisa fantástica, né? O presidente do Congresso, ele mora num apartamento de 15 metros quadrados, ele não tem passagem, ele tem um tal de tri, eles usam um tal de tri, o cara tem ônibus para ir, para voltar. O gabinete dele tem um funcionário só. Entendeu? Ele que faz o café dele. Ele que faz o café dele. E as pessoas não estavam fazendo porque está quebrada a cafeteira. Exato, estava quebrada a cafeteira. Você imagina aqui, quer dizer, passando o aspirador. Esse é o problema. O Brasil é um país rico, cujos políticos vivem nababescamente, como se não fossem... Porque os países realmente ricos não têm essa mordomia. É? Eu queria fazer um comentário, tu falaste do não trabalho e tal, mas há uma discrepância entre o Sul, Porto Alegre e São Paulo. Ah, sim, claro. Porque São Paulo é metrópole da América Latina, se trabalha, não existe essa coisa de não quero trabalhar. E Porto Alegre, por incrível que pareça, os anos vão passando, as décadas vão passando, Porto Alegre está caminhando para trás. Vocês não concordam com isso? Não tinha um supermercado 24 horas em Porto Alegre? O que aconteceu? Fechou. Por quê? Porque o gaúcho não está acostumado a ir no meio da madrugada no supermercado. Eu fui ao jantar domingo passado com uma prima minha que mora em São Paulo, nós fomos procurar um restaurante bom em Porto Alegre domingo. E tudo fechado. Ah, o barranco, mas nós não queríamos churrasco, a gente queria jantar. É muito raro, o barranco é um deles. Como que pode Porto Alegre ter restaurantes fechados num domingo? Não é a capital do Mercosul? Não tinha que ter uma atividade, trabalhar? Por que tem que pensar no domingo, feriado? Cara, tira folga no outro dia da semana. A empresa tem que se adequar, tem que pensar em produzir, em economia, em ganhar, em movimentar. E é por isso que tem muito desemprego. Depois não sabem por que as taxas de desemprego são grandes. Vocês não acham que Porto Alegre está demais atrasado? Imagina se tivesse aquele trem que queriam colocar daqui a
a torre. É verdade. Aí sim, isso aí é pior ainda, né? Quer dizer, deixa esse trem para sonho Tem fantasma. razão, e com esses prefeitos que são eleitos, olha o caos que está Porto Alegre. Vai para 3 anos o último prefeito e olha como é que está. Abandonada. Tu vai querer que vai abrir restaurante depois das 11 da noite? Tu vai querer ter alguma coisa? Não vai ter. Sabe por que Então, muita gente chega não aqui, sai de noite? O turista chega aqui e não encontra isso aberto, nada, encontra um monte de buraco, entendeu? Grama alta. E a falta de segurança, que as pessoas não saem de noite por As causa da pessoas falta às de vezes segurança. perguntam pra gente, Porto Alegre, como é que é, né? Porto Alegre é uma cidade normal como as outras. Mas é bonito de visitar. Então é bonito de visitar de dia, em dia de semana, porque realmente é bem como o Michelini falou. Porto Alegre como turismo é um zero, não tem nada para oferecer de turismo. Não tem mais nem pontos turísticos. Os pontos turísticos, em função da segurança que nós tínhamos, que tem, mas não são visitáveis, porque não tem como. Tu sabe que eu fui naquele subir e descer o morro. Eu fui lá no Guaíba, na beira do Guaíba, lá no 360, aquele restaurante que é do Simonetti, meu amigo, há muitos anos. E eu mandei uma foto, que aquilo ali é dentro d'água, né? Quer dizer, é um vídeo e tal, mandei para um amigo meu de Brasília. Aí ele dizia assim, kkkk, conta outra, isso aí não tem em Porto Alegre. Porto Alegre não tem esse nível de coisa. Eu disse, não, mas agora tem, para te ver. Que era já para ter tido há muito tempo. Sim, exato. Isso, pessoas né? que vieram aqui e viram Porto Alegre não tem absolutamente nada. Agora, exemplo, uma regressão, Silvio. Por exemplo, o Lami. O Lami não, vamos voltar ali. Ipanema. Ipanema, década de 60, 70, né, Bernardone? A gente ia para Ipanema lá, estava cheio de bares. De lotação, meu. Íamos de lotação, íamos de táxi, fazíamos... Aqui, cheio de gente. Cheio de gente, com bastante... bares movimento, bons, né? Tinha borracha, ia tomar banho e tudo mais, né? Depois começaram a história, tem que limpar a orla do Guaíba. Começaram a tirar todos os estabelecimentos que podiam atrair pessoas. Acabou, fazer a limpeza, que é mais bonito olhar para o nada do que olhar para um lugar onde possa atrair pessoas. Mas tu sabe por que aconteceu isso, né? Porque se esse pessoal que continuasse aqui em Porto Alegre, esse restaurante, essa mudança lá na orla do Guaíba não teria acontecido. Não aconteceu porque saiu aquela turma do atraso. Tu sabe bem. Roxane, e aí, Roxane? Gosta da orla do Guaíba, como tá? Gosto. Eu demorei um pouco para ir até lá, porque, como tudo que é novidade, está sempre muito cheio. Muito né? lotado. Muito lotado. Não parece a nossa cidade. E mais, prova que o porto-alegrense precisa assim, de espaços públicos, que ele quer aproveitar os lugares que a cidade pode oferecer. E fica a dica para o administrador que talvez nesses primeiros momentos, nesses quase 3 anos, realmente ficou muito a desejar. Sabe-se lá por que motivo o prefeito não conseguiu. Acho que essa questão de justificativa só por causa de falta de dinheiro não dá, porque todos os administradores sempre têm problemas de caixa. Agora, com as parcerias público-privadas que ele realmente falou na campanha, poderíamos sim ter hoje espaços públicos muito mais atrativos. Não só em relação à orla, mas também em relação a outros parques da cidade. Porto Alegre é uma cidade extremamente arborizada, convidativa a ir para a rua. Agora, segurança pública também é algo que afasta as pessoas. Agora, eu tive uma vez na orla, depois na inauguração, que foi uma loucura aquilo lá, né? Realmente, ficou um lugar muito bonito, muito bacana, mas o que a gente vê é que ele está mal administrado, não tem gestão sobre aquele lugar. Tá? Então, nós temos ali o problema de pessoas que jogam lixo, tem problema de toda a natureza ali. Né? Mas tem que ter gestão. Mas tem que ter gestão. Se tiver a presença do gestor público, a presença do fiscal, a presença, enfim, de quem realmente tem que administrar, as coisas tomam rumo. Quando fica Deus dará, é a história da teoria das janelas quebradas, né? Quando fica Deus dará, quando um joga o papel no chão, o outro olha, jogou, eu também vou jogar, e aí todo mundo faz a mesma coisa. Porque não tem como dizer, a gestão que inclui a fiscalização, como o Beradori falou, e a punição, que se não houver isso, não tem como, né? Vamos falar uma coisa boa aqui, por exemplo, a Aspecir, que é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade, com mais de 75 anos de trabalho e dedicação, reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. E Vidrobox,
A qualidade do vidro está aqui desde 1971. Vidros temperados e laminados, uma série de produtos com as mais diferentes características, um vidro que hoje realmente é um grande diferencial na construção civil. Vidrobox, vidros gerais, 3302-4343. E Kimura Car Care, especialista em cuidados automotivos. Observem aí, o contato aí com a Kimura é 99-606-6565. Já levaste o teu carro lá, Govinatsky? No Kimura? É. Eu tenho Olha só que maravilha. Eu já peguei essa dica aí, porque eu tenho um MP Laffer, tá? Sim. Mas já está em fase final de restauração. Mas se ficar alguma coisa, eu vou levar no Kimura. MP Laffer? É, que MP maravilha. Eu não sei nem o que é isso. Vai, Eu não tenho de ignorância, não sei nem o que é. Nós sabemos, né, Silvio? Eu também não O vereador também sabe. Ele tem um Fusca. Olha só, que maravilha. Fusca 45. Então, Sério? carros É antigos, sério? carro moderno, carro do último tipo e tal, você pode levar lá no Kimura. E ele fez uma restauração, faz restauração em banco e tal. Quer dizer, ele torna o seu carro, que já é bonito, ainda muito mais bonito. E realmente o Kimura é um grande diferencial hoje que Porto Alegre está oferecendo. Tem muita gente que curte, eu acho legal curtir carro, né? Por exemplo, assim, ó, ali perto de casa, ali na José de Alencar com a Padre Cacique, o pessoal se reúne uns sábados ali, 2 sábados por mês, os caras de Fusca. Tem cada Fusca maravilhoso. E alguns agora vão começar a levar no Kimura para incrementar mais o Fusca. Eu contei aqui que um desses camaradas me falou que ele andava com o Fusca lindo. Olha que carro maravilhoso, olha ali, governador. Olha que coisa maravilhosa. Isso aí, o MP Laffer é parecido com isso aí, né? É para 2 lugares também. Para 2 lugares. O MP Laffer é uma réplica do MG. O MG é um carro inglês da Morris Garage. Tá? Então, ele é um carrinho esportivo. Me diz uma coisa, quando tu estava com o M. Laffer, esse aí, tu namorava a tua esposa? Ou porque isso aí é sem vergonha, né? Porque o cara com um carro desse aí não quer sair com o sogro e a sogra, né? Só com a namorada. Mas eu vou contar uma coisa para o telespectador. O telespectador que está muito assim, né, motivado a ter carros antigos, etc. Tá? Ok, beleza, eu adoro carro antigo, né, e tal. Mas te digo uma coisa, viu? Não vai pegar mulher, não. Vai pegar só homem, porque gosta de carro antigo. É homem, não é mulher. Até essa é uma boa dica aí. Aqui, tu tá Quem dando uma gosta dica aí. de carro antigo são os homens, não são as mulheres. Viu? Então é decepção nesse aspecto. Falando em coisas antigas, o IBGE está fazendo uma reformulação, assim como os países europeus fizeram, eu quero a opinião do Bernardoni, a classificação das pessoas que vai chegando a uma certa idade. Por exemplo, agora eles determinaram que velho é o cara que tem 70 a 75 anos. Quer dizer, eu ainda estou longe para chegar lá, tá? Idoso, 75 a 80. Bernardoni, ancião, mais de 80. Assim, ó. Telespectadora, quando der um close nele e outro em mim, diz quem é o mais velho. Diz quem é o mais velho. Seja sincero, manda ali um zap pra ele. Manda um zap. Eu estou com 85, ele está com 45. Mas só que ele está desgastado. Cada perna. Esses caras com eu apresentando o programa de televisão com os caras com o Bernardoni tem que envelhecer mesmo, né? Isso aí é complicada a coisa. Depois dos 90 é o quê? Pé na cola. Aí pé na cova. Não, mas aí pé na cova já tá pertinho aí. O cara que já tá como aí é ancião, cara. Tu vê assim, então velho, idoso e ancião. Legal uma coisa, né? Por isso é que tem que ser aprovada A reforma da Previdência. A reforma do Previdenciário, porque está aí, nós estamos vivendo mais. Aqui. Eu estou com 85 anos e eu me sinto um guri, entendeu? Você que é o espírito Trabalhei até os 80 anos. Só parei de trabalhar porque eu quis, eu podia ter continuado. Mas dá para o cara trabalhar até 62 anos, 65 anos, como eles querem, que eu acho que não vai fazer diferença nenhuma, nem para a mulher, nem para o homem. Não, perfeito. Não, concordo plenamente, porque eu estou com 65 anos completo. Não me sinto tão guri quanto o Bernardoni, porque às vezes o espírito vai, mas o corpo fica, tropeça e cai. Tá? Mas estou com 65 anos, eu estou trabalhando Não, mas o Brasil tranquilamente. tem um preconceito com o idoso, tem esse preconceito. Existe. Para trabalho, depois dos 50 é considerado já carta fora do baralho. E isso Carta na Europa... fora do baralho, Bernardoni, viu só? Que é um termo antigo.
Não, mas o que vocês entenderam o que eu quis dizer. É apito na parede penduradinho. Isso é um absurdo, porque a idade traz o quê? Maturidade e experiência. E por que o Brasil tem isso com o mais velho? Por que só foco no jovem? Tudo bem, o jovem é o futuro do país. Mas, meu Deus do céu, o idoso tem muito valor para a sociedade. O ancião também. O ancião come o pé na cola. Sabe com quantos anos os caras estão se aposentando na polícia, 40, menos de 50 anos. 45 anos. 45 anos. Imagina. Depois vamos conversar sobre isso, viu, vereador? Ele entrou lá com 18 anos. É verdade. Aí já completou a idade. E vai ficar mais 40 anos recebendo a aposentadoria. Não é só ele vai trabalhar em outro lugar. Sim, vai ficar ganhando. Claro, esse é o problema. Sobre isso até lá vamos conversar um pouquinho mais. Por isso é que esse projeto tem que ser aprovado. Com certeza, porque o presidente hoje teve uma reunião com a imprensa e tal, e falou detalhes do que ele pode abrir mão lá, questão da idade, enfim, o assunto que nós vamos tratar daqui a pouquinho. Mais um beijo aí para a Tânia, que está lá em São Leopoldo, dizendo que está vendo o programa, está gostando muito do programa. Aliás, um beijo, Tânia, que está na vizinha, lá o pessoal está assistindo a nossa atividade aqui, que comece a ser, a partir de agora, a nossa telespectadora fiel aí, porque realmente eu acho que professora lá da Unicinos e tal. Beleza, um grande abraço. Bom, com 32 anos de liderança no mercado pet, a Cobasi é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil. 70 lojas em todo o país e agora 4 lojas em Porto Alegre. Que bonitinho ali o faro dele. Ai, que fofura. Seu formato inovador oferece experiência única de compra e aproximação ainda maior entre as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência. Cobasi é o shopping do seu animal. Aliás, o Tony Blair, que é o cachorro da Simone... Sim, tu só fala o Tony Blair e É que o Tony Blair é uma figura. Qual é o teu? O Bud. Mas é que tu não leva na Cobasi. Mas quem disse? A doutora Rafaela tem 3 e ela quer mais um ainda. E a Rafa leva os 3 dela na Cobasi. A Rafaela mora pertinho ali, né? Vai. Então o Bud tem que tirar fotografia, não é dizer que vai. Tira uma foto do Bud lá, que aí nós vamos ter que confirmar, né? Bom, reforma da Previdência. O presidente Jair Bolsonaro reuniu a imprensa hoje e, claro, ele está começando a negociar. Ele agora, o presidente, está entrando na linha de frente com o ministro Paulo Guedes, da Economia, para tentar fazer com que haja uma maior aceitação da reforma da Previdência. A minha opinião, depois do Bernardoni. Eu acho que a reforma da Previdência, nós sabemos aqui, toda a opinião de todo mundo, tem que acontecer. Como vai acontecer, não sabe. O problema é que o Brasil não consegue mais viver sem essa reforma da Previdência. Olha aqui, ó, o déficit na Previdência deste ano, agora que está começando, de 2019, será de 309 bilhões de reais. Não há tesouro que aguente, né, Bernardoni? Claro que não. Aqui, ó. Mas pode contar, vai ter uma cachorrada lá no Congresso que vai botar palha no negócio. O PSOL, PT, PCdoB, aquele, entendeu? São 3 partidos que não deveriam existir. Eles só mandam contra. Tiveram no poder durante 14 anos e não fizeram porcaria nenhuma. Essa previdência era para ter sido feita no tempo ainda do Fernando Henrique. Não foi feito. Por quê? Porque tem sempre os interesses por trás. E agora a mesma coisa. Alguns vão querer aparecer para modificar o projeto. E não pode modificar. Se modificar, perde a graça. Entendeu? Então o troço não vai ter essa cachorrada aí que não vale nada. Não sei como é que são eleitos ainda. Tem ignorantes que votam na Maria do Rosário e outros bichos mais aí. E aí, Vilmar? Olha, não tem dúvida nenhuma que a reforma da Previdência é uma necessidade. Ela já foi, como disse o Bernardoni, lá no Fernando Henrique foi feita uma mexidinha, depois foi tentado mais adiante, acho que foi no governo Dilma, se não me falha a memória, mas de qualquer forma não aconteceu basicamente sim nada de produtivo, nada que fosse contundente. Agora, o povo sabe disso, a população tem consciência de que a reforma da Previdência é necessária. O único problema, onde está pegando, Silvio, onde está pegando, meus amigos aqui da bancada e telespectadores, é que a reforma da Previdência está começando justamente pelo povo e não está indo no primeiro momento, como exemplo, como realmente aquela coisa, se vão fazer uma coisa séria, tá? Onde deve iniciar, que é nos políticos, no poder legislativo, no executivo, legislativo e judiciário.
Tá? Se começar por ali, se mexer ali, se realmente houver uma reforma ali e der o exemplo, ela será muito mais aceitável. A população sabe que ela é necessária. Tudo que a gente falou aqui na mesa é o que a gente conversa com os amigos. Sabe que a gente está trabalhando com mais vigor, com mais saúde, com mais longevidade e tudo mais. Ninguém tem nada contra isso. Agora, a gente ser o sacrifício e ficar lá, o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, com todas as benesses, né, aí realmente é duro para aceitar, para engolir. Concordo com o que o Vilmar falou. A reforma da Previdência é uma questão de cálculo. Simples. Precisa ter essa reforma porque os cofres públicos precisam de dinheiro. Isso é fato. E realmente, em relação ao funcionário público, ele precisa ter uma mudança radical, porque senão fica muito fácil, joga tudo para a sociedade, tudo para a população e o funcionalismo público com uma aposentadoria lá em cima. Tem que realmente ter uma mudança. Acho que fica muita discussão em torno de uma coisa que é cálculo, que é matemática. Não tem como não fechar. É um cálculo. Tem que ser feito e ponto final. Não adianta ter ficar... recurso ou não ter recurso. Né? Exatamente. Então, e realmente, o funcionário, como falou o Vilmar, o funcionário público precisa ter um ajuste que é para não ficar tão sobrecarregado para a sociedade. Doutora Roxane, batata quente para a doutora. Uma das ideias iniciais da reforma da Previdência, o presidente, uma certa vez, lançou, de que iria equalizar o tempo de aposentadoria, a idade de aposentadoria entre homens e mulheres. Concorda? Eu sou totalmente a favor. Aliás, eu concordo 110% com o que tu disseste. Acho que na condição de legisladores ou de poder executivo, nós temos que dar o exemplo. Tem que começar cortando os privilégios para que sim, que se entenda que cortar na carne é necessário e que todos estão fazendo o seu papel. Né? É óbvio que quando a gente fala de funcionário público, ele contribuiu para receber o valor integral. Então, vamos transformar de tal maneira que ele contribua como qualquer outro cidadão e também vai ter, né, uma aposentadoria como qualquer outro cidadão. E é assim que faz parte, que começa a fazer parte o processo todo. E essa questão que envolve os gêneros, eu até entendo muitas vezes que tem pessoas que dizem assim, a mulher tem uma dupla jornada. Existe sim. Aliás, deve haver muitos casos de mulheres que têm dupla jornada, que trabalham fora de casa e depois chegam em casa que tem que fazer o trabalho doméstico. Tá? Agora, se nós estamos buscando igualdade, nós temos que também dar o exemplo. E aí entra no mesmo discurso que o governador falou aqui. Se a mulher quer ser respeitada e ter os mesmos direitos que os homens... Se empoderar, então ela também tem que cortar na carne e não ter este privilégio, mesmo que isso num determinado momento, e que espera-se que não seja para sempre, haja uma sobrecarga. Né? Haja uma dupla jornada de trabalho. Acho que só assim a gente vai começar a ter mais empoderamento para poder exigir, sim, essa igualdade que é necessária. Muito bem. Aqui é o melhor chopp, o melhor churrasco, ponto de encontro na capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio, claro, é o complexo Barranquinho. Ambientes climatizados, no bosque, pássaros cantando. Eu sempre digo, quando falo em pássaros cantando aqui, que eu presenciei lá uma calopsita que cantava o hino do Grêmio. E aí a turma dos colorados foi lá e mataram a calopsita. Quer dizer, e ainda pesa sobre um integrante da bancada o fato dele comandar essa quadrilha de bandidos e assassinos. Enfim, estacionamento com manobrista. Aliás, a doutora Micheline falou agora há pouco, né, que com uma amiga dela de São Paulo, foi o único lugar que estava aberto era o barranco. Então, 24 horas por dia, o barranquinho ali, realmente, hoje é uma grife, em Porto Alegre, São Paulo, tem São Paulo, em Brasília, todo mundo fala no barranco, né? Realmente o barranco agora, chega numa época um pouco mais de temperatura, ali fora, né? Pássaros cantando e tal, ali, aquele ambiente maravilhoso, ponto de encontro, realmente. Agora, se você quer formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos, você encontra em Conservadores e Liberais, estou nessa. O blog de Percival Pugina, estamos nessa, Conservadores e Liberais do blog do Pugina? Sim, estamos nessa, né? Estamos nessa aí. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagem e vídeos para seu esclarecimento sobre questões da atualidade nacional. Milhares de brasileiros diariamente acessam o blog pugina.org. Faça também você. Olha aqui, Copacabana Palace
mais charmoso e nobre do Brasil. Realize o seu sonho de se hospedar no Copacabana Palace. Eu vou contar para vocês, eu tive uma vez lá estava na Rádio Guaíba, foi uma cobertura, não me lembro que cobertura era, política lá no Rio de Janeiro, olha que maravilha. E você pode, aí, o Copacabana Palace está à disposição de você e tem lá promoções, você pode entrar no site do Copacabana Palace, tem promoções maravilhosas. Aí eu digo assim, eu estava no Rio, fomos para o Rio, eu e um grupo de jornalistas aqui, fomos nos hospedar no Copacabana Plaza. E olha, Copacabana Palace, o problema é que naquela semana tinha um cara mais importante que eu lá, Frank Sinatra. Aí fecharam o Copacabana Palace. Ele tinha vindo se apresentar no Rio, e Copacabana ficou fechado, não tinha mais lugar para ninguém, porque o Frank Sinatra veio, acho que 2 ou 3 artistas, tá ali, aquela entourage toda, né? Eles acabaram ocupando praticamente todo o hotel Copacabana Palace. E realmente é uma grife mundial, né? Tive que ficar uma pensão, né? Só a arquitetura do... Você não te convidou, o Frank Sinatra não te convidou. Não, o Frank não me viu lá, se ele tivesse me visto, ele não me viu. Porque ele não tinha. Senão ele Mas não deu, né? Na época não tinha celular. Ele ia... O que aconteceu? Ele mandava um zap Fui para uma pensão lá no Botafogo, né? Mas só a arquitetura, né, Silvio, do maluco, prédio do Copacabana Palace já teve muito glamour, né? Não, e depois tem uma coisa, a gente fala Copacabana Palace, mas o Plaza São Rafael aqui em Porto Alegre é outra coisa, né? É outra grife, né? Porque eu sempre falo aqui, tenho falado que eu seguidamente vou no Plaza aqui e o Plaza ainda continua sendo o ponto de negócios. Há muitos anos atrás, hoje tem muita concorrência aqui em Porto Alegre em termos de hotéis enfim, esses executivos e tal, mas o Plaza ainda continua sendo aquele que atrai os grandes homens de negócio. Um workshop no Plaza São Rafael fazem é um diferencial total. Então ele continua sendo o Plaza São Rafael, ainda localizado bem no centro histórico da cidade, com acesso fácil ao aeroporto Salgado Filho. E realmente ele é uma tradição que ficou e hoje tem gente que não abre mão de vir a Porto Alegre e se hospedar no Hotel Plaza São Rafael. Pessoal, uma outra informação aqui, Pois não. Tem um assunto que eu acho que é bom botar aqui, que é para a gente até debater aqui, para ver continua a sacanagem. Na Assembleia, semana passada, teve uma denúncia de um funcionário dos 365 dias, metade ele tirou de licença saúde. Ganhava 24 mil por mês, entendeu? Não trabalhava, quase 200 dias ele não trabalhou. Ia para o interior fazer campanha, entendeu? Fazer outros negócios, comprovadamente com fotos e tudo. Olha só. E agora é que foram saber, o cara ganha 24 mil, o cara está lá há quanto tempo? E aí hoje sai outra denúncia contra o presidente da Assembleia. O Lara, né? O Lara, que comprovadamente com denúncia, com escuta, da sacanagem que fizeram para quando ele se elegeu deputado em 2014, 2016, sei lá. Entendeu? Quer dizer, tudo tem sacanagem. Quer dizer, os caras fazem horrores e acham que não vão pegar eles. Aí ó, levou 4 anos, pegaram o cara. O cara exigiu que os assessores deles lá tinham que comprar um convite de 250 pau na época, uma janta, para fazer a campanha dele para deputado. Quer dizer, aqui ó, eles não aprendem, não adianta. Tem sacanagem em tudo. E se meter a mão lá dentro da Assembleia, vai tirar mais coisa lá. Porque já foi tirado de lá de outros 2 deputados, um já foi cassado, entendeu? Que era o goleador do Grêmio lá, né? Foi cassado porque metia a mão no dinheiro dos assessores, escambau lá. Então, o Jardel. Aquele que fazia gol no Grenal. Fazia gol em Grenal? É? Ele fazia gol em Grenal aqui. Ele fazia gol em Grenal e tudo, e metia a mão no dinheiro dos assessores e tudo, entendeu? Fora outras coisas que ele fazia. Então, aqui, ó, se meter a mão lá, vai tirar mais coisa lá de dentro. Bom, só com relação a esse caso da Assembleia, a Assembleia tem mais de 2 mil funcionários. É uma loucura isso, quer dizer, esse país não vai dar certo nunca. O setor público é um verme, né, que está tirando tudo do Estado. Esse é o grande problema desse país. O dia que mexer no setor público, as coisas começam a mudar. Mas a sociedade tem que dar apoio a isso. Doutora Roxane, aliás, vou fazer uma pergunta para ti, Bernardoni. Tu já fugiste de blitz de trânsito ou não? Como é? Já foste apanhado em blitz de trânsito? Já parou em blitz de trânsito? Nenhuma vez. Nunca fugiu de nenhuma? Nenhuma vez. E se tivesse pego, não ia dar nada, porque o bafo, eles iam se estranhar com o meu bafo. Tu ia derrubar os caras. Meu bafo era puro. Tu ia derrubar os caras, entendeu? Eu ando mais de 60 na estrada, aqui dentro de Porto Alegre,
Entendeu? Na estrada Se eu, Deve ser uma atrapalhação. se eu vou numa festa, Não, Bernardone. Me diz quando tu for na estrada. se eu vou numa festa, a minha mulher não bebe, eu encho a cara e eu dou a direção para ela. Olha aqui, ó, eu inaugurei a Freeway com o grande Adroaldo Streck no dia da inauguração da Freeway. Nós estávamos lá em Osório e viemos daquela comitiva que inaugurou a Freeway. E eu tinha um cunhado, ele tinha um Gordini, sabe o que é um Gordinizinho pequenininho? E ele ia implicante, ele ia a 40 quilômetros no Gordini dele, no começo lá, na faixa da esquerda. Tu imagina que confusão que dava, né? E ele mandava os caras tudo passar por cima do Gordini. Eu digo, o cara, é uma loucura aquele Gordini do louco. Doutora Roxane, então, com relação qual é a novidade no trânsito aí da Blitz? Então, uma coisa que é muito importante da gente abordar, e especialmente porque teve um episódio específico em Capão da Canoa, no dia 16, agora passado, em que um condutor tentou fugir da Blitz e colidiu, sofreu um acidente de trânsito, e por conta disso aí, depois foi fazer o bafômetro, estava com 0,81 e foi enquadrado em crime de trânsito e além da multa administrativa. Isso, depois da intensificação das blitz de balada segura, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, as pessoas acabaram achando que são mais espertas que a fiscalização e resolvem ou estacionar, né? Quando avistam a blitz, elas estacionam, elas entram para a direita, entram para a esquerda, ou entram no estacionamento. Entra num prédio. Ou tenta acham que são o fantasminha, né, o Pluff, e acham que não são vistas. E muitas vezes vai lá a Brigada Militar buscar aquela pessoa para dentro da balada, né? Ou seja, ela quase que assina o atestado de que ela está Culpa em cartório. com culpa em cartório. Se ela tivesse bebido e tivesse dirigido, talvez tivesse passado e não tivesse chamado tanta atenção se tivesse feito esse procedimento. Ainda que tecnicamente parar antes da blitz, né, estacionar, enfim, tentar evitar a fiscalização, não seja transpor o bloqueio, os agentes de trânsito eles têm autuado por conta desse artigo, artigo 210, que também gera suspensão do direito de dirigir, não por 12 meses, mas por 2 meses. Muitas vezes, quando o cidadão tenta fugir da fiscalização desta maneira, ele recebe as 2 multas, né? A multa pelo artigo 210, que é transpor bloqueio policial, e também por a recusa, ou então se soprou o bafômetro também por embriaguez ao volante. Ou seja, ali nós já estamos somando aproximadamente 14 meses de suspensão. Eu falo 2 meses porque é a pena mínima e que geralmente é aplicada aqui. Então, a dica é, primeiro, não beber e não dirigir, né? Como diz o Silvas, são inimigos mortais. Yeah. Segundo, que transpor bloqueio, ou seja, furar a barreira, fugir da blitz, não é uma alternativa. Muito pelo contrário, ela vai ser sim penalizada. É um atestado de culpa. Yeah. Então, diria assim, mas pode até causar um acidente com um agente de trânsito. Vamos imaginar que você toque por cima da blitz e tente fugir em alta velocidade. Ou seja, a Brigada Militar vai atrás de você e é muito pior depois. Né? Então, se submeta à fiscalização. Tá Entenda certo. Que aquilo ali é importante. Muito bom. Na semana passada nós discutimos sobre isso. Um cara de moto na Freeway estava a 275 km por hora. Um outro carro, 175. Então eu digo aqui, ó, o que falta na lei é a punição, é prender o carro, prender a moto e botar o cara a ver o sol quadrado. Não fizer isso, não é a multa, eles estão andando, porque o cara que anda nessa velocidade, ele não está nem aí para a multa. Ele está aí, pode multar que amanhã depois eu já pago, para ele não pesa nada. A questão pecuniária não pesa. Amor, tem que ter punição de cadeia. Tem que prender o cara no flagrante e vai ver o sol quadrado. Muito e aí bem. ele não vai mais correr como ele feito louco, podendo botar a vida dos outros em risco. É verdade. Cindy Lojas Porto Alegre faz o varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Cindy Lojas é importante para que você que não é ainda associado ao Cindy Lojas está perdendo qualidade, está perdendo oportunidades, está perdendo ter uma equipe mais eficiente e com isso ter os seus lucros, né, os seus resultados ainda mais elevados. A Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Auxiliadora Predial, 3216-6100, também aqui, olha a recomendação, né? Não deixe de ser alguém de administração imóvel que não tenha capacidade como tem
a auxiliadora predial, que pode fazer as coisas redondinhas para que o seu patrimônio seja cada vez mais valorizado. E o supermercado Zafari. Eu sempre falo aqui que lá em São Paulo o supermercado Zafari não só ele faz com que haja reunião de gaúchos que vão no supermercado matar saudade, aquela coisa de gaúcho fora do Rio Grande do Sul, né? Mas os paulistas estão adorando, sobretudo o supermercado que fica ali do lado do Allianz Parque, do Palmeiras, o supermercado dos mais concorridos. Vamos a esta mensagem, então, do nosso líder, supermercado Zafari, aquele de onde começou tudo que é bom em supermercado no Brasil. Supermercado Zafari. Bom, enquanto não se resolve aquela questão da minha cidadania italiana, né? Vamos falar sobre a questão da nacionalidade portuguesa. Pois é, me prometeram, estou esperando. Né? Bem postada, né? Vou ter que ir lá na Itália buscar uma bem postada, né? Ei, Vilmar, bem postada. Aqui, ó, doutora Michelina, a senhora que mexe com esse assunto aí da questão internacional e tal, né? A nacionalidade portuguesa para a contagem dos prazos de residência legal, o que mudou nessa lei? Então, houve uma mudança na lei de nacionalidade portuguesa agora em 2018, no final do ano de 2018. E o que acontece? Se tu permaneces um tempo em Portugal, tu podes requerer a nacionalidade portuguesa, ok? O que era antes da lei, antes em 2017, até a mudança de 2018? Tu tinhas que ficar 6 anos residindo em Portugal, mas contínuo, um tempo sucessivo. Agora, com a nova lei em 18, tu podes ficar intercalado este tempo, ou seja, tu ficaste residindo legalmente, tem que ter o visto legal de residência, residindo em Portugal 3 anos, ok? Encerrou, em 2010 tu vieste embora para o Brasil. Aí, 2016, resolve voltar para Portugal. Volta para Portugal, fica mais 2 anos, dá 5. Primeiro, antes era 6 anos, agora mudou para 5, ou seja, melhorou. Desses 5 anos, tu podes, então, requerer o teu pedido de nacionalidade portuguesa. Então, essa é uma grande diferença. Primeiro, o prazo de 6 para 5 anos e também que antes tinha que ser seguidos e agora é interpolados. Só que não pode passar 15 anos. Se passar 15 anos, começa tudo de novo. Então, dentro de 15 anos, tu pode ter os 5 anos intercalados. Essa é a grande mudança e muitas pessoas, para adquirir a cidadania, uma das formas é, então, residir em Portugal. Beleza, pessoal aí que está com essa questão toda aí pendente, agora tem esses esclarecimentos. Mas, olha, nós temos aqui no Brasil a chamada novela mexicana. E hoje ela foi substituída pela novela venezuelana. O Guaidó, que se autoproclama o presidente da Venezuela, né? Esteve hoje em conversa com o presidente Jair Bolsonaro. Agora, eu quero colocar assim, nós estamos no encaminhamento final do programa, para saber a opinião de vocês sobre o desfecho que poderá acontecer. Eu vejo assim, ó, o Guaidó está dizendo que vai embora amanhã. Ele está ameaçado de prisão lá. Se acontecer a prisão lá, vai haver uma convulsão social. Eu não quero acreditar, mas tudo está sendo encaminhado para uma guerra civil na Venezuela. Porque o Brasil tem uma posição de cautela, né? Afinal de contas é um país vizinho conosco, e as grandes potências é que estão naquele jogo diplomático, ideológico e tal, da Guerra Fria, voltando à Rússia, a China agora, do lado da Rússia, Estados Unidos, enfim, e essa questão não vai acabar bem. Bernardone, tu não acha que vai ser complicado tirar o Maduro sem correr sangue na Venezuela? Olha, eu já dei a minha opinião semana passada, eu estou sentindo que se for por esse caminho, para uma guerra civil, o próprio exército vai tirar ele do poder, porque ele sabe que vai morrer muita gente. E isso aí não soma para ninguém, eles não são bobos. Acho que a cúpula do exército lá
são pessoas inteligentes. Eles têm aquele negócio, quem tem aquele negócio tem medo, entendeu? Então, eles sabem que o troço pode encaroçar. Então, se encaminhar para esse detalhe, vai ser o próprio exército que vai tirar ele. Está aí já dando mostra aí quantos já se debandaram, quantos já militares já foram já para a Colômbia, já está vindo para o Brasil, estão fugindo de lá. Então, o início já está dado. Agora, o que chama muita atenção, Governador, é que nenhum organismo internacional tipo ONU está se impondo como deveria. As pessoas estão morrendo de fome. Crianças, mulheres grávidas perdendo seus neném. Isso é um genocídio. É um genocídio. Esse tirano faz o que quer. Se fosse do outro lado, onde é que está, por exemplo, esse pessoal que defende os direitos humanos quando acontece qualquer coisa aqui no Brasil? Só porque é o Maduro, que é de esquerda, pode fazer, ele é um genocida, um tirano genocida. Eu realmente temo, eu estava vendo hoje os correspondentes internacionais, a Venezuela é muito bem equipada do poderio militar, ela tem poder militar. Sim. Esse é o problema, então ela sabe que ela tem poderio militar, mas olha aqui, ó, diante dos Estados Unidos, que nem a Rússia consegue contrapor, ela está aqui pedindo para levar. Então, eu acho que a coisa está muito complicada, não acha, governador? Eu acho que a situação da Venezuela é uma situação ímpar no mundo todo e na história do mundo. Nós tivemos o caso do Holodomor no tempo lá da União Soviética e matando de fome os países, né, recolhendo todo o celeiro dos países para matarem de fome. Morreram milhões de pessoas. Na Venezuela estão morrendo milhares de pessoas de fome, de inanição. Agora, a Venezuela tem uma coisa assim que é totalmente atípica no mundo todo. A Venezuela tem um cartel de crime organizado, é um crime organizado. É o narcotráfico que municiou ela. É um crime organizado, onde esse que sucedeu o Chávez, esse Maduro, ele montou o crime organizado, ele já montou algum tempo atrás as milícias para fazerem execuções sumárias daqueles que estavam contra o regime dele. E agora tem mais uma notícia que eu não sei se é real, se é concreto ou não, que ele abriu as portas dos presídios para colocar os criminosos para fora, para dar liberdade para os criminosos defenderem ele também. E matarem a população. E matarem a população. Então é uma situação assim, muito crítica, é uma situação ímpar, nunca vista na história de um país, quer dizer, é um genocídio próprio do povo contra o povo, e o fiel da balança vai ser realmente o Exército. Agora eu não sei até quando, até onde o Exército também vai ter força para isso, porque vê bem, o Bernardoni, o Exército também tem as suas benesses, como Cuba. Sim, mas vai morrer gente, e inclusive agora, mês que vem, agora, se não me engano, em abril, os Estados Unidos para de comprar gasolina deles, que é o maior comprador. Não, tudo bem, Estados Unidos vai não parar vai... só aí, Estados já Unidos... viu que o troço lá vai encaroçar. Estados Unidos não vai se meter, o Trump agora fez uma palhaçada, foi lá falar com o Kim Jong-un sem ter agenda, sem ter nada, voltou de mãos vazias. A União Soviética está apostada dentro da Venezuela, porque a União Soviética está ali por causa do petróleo, e não tem mais, a União Soviética não existe mais, desculpem, a Rússia, tá? Mas claro que a Rússia está ali também como uma base militar. Claro. Eu queria... Desculpa interromper, mas primeiro um abraço para o Leandro Vinisky, que está nos assistindo agora. O Tony Blair também está nos assistindo. Falamos do Tony Blair, está nos assistindo. Leandro, um abraço para ti. Não, o que eu ia comentar é o seguinte, é inaceitável a ONU não ter se manifestado ainda, e se a ONU não se manifestou, os Estados Unidos anos atrás, por menos, não invadiu o Afeganistão, então, por que não pode invadir agora? Porque tem gente morrendo, é uma guerra, e eu discordo, eu acho que os militares não vão ficar contra o Maduro. Mas os Estados Unidos não vão... os Estados Unidos não vai, mas deveria. Não vão invadir. Deveria. Tem a porque Rússia e a tem China. gente morrendo. Não. Deveria. No meu entender. O problema dos Estados Unidos não é gente morrendo, são interesses mesmos. Eu ia dizer. Não é Sim, gente mas pelo menos uma ajuda humanitária. Para quem vende arma para matar gente, para o mundo todo não está preocupado com gente morrendo. Mas ali tem a Rússia e a China, enquanto tiver a Rússia ali dentro, vai ser o que é. Até que alguém, porque isso na história da humanidade, praticamente assim, não 100%, mas 99% dos ditadores acabaram assassinados. E o Maduro... Muito corajoso o Guaidó, né? Muito corajoso. Demais de corajoso. Ele está desafiando, né? Está desafiando, brincando com fogo. Se ele for lá amanhã, pode acontecer realmente o desenrolar de um desfecho nada favorável, né?
Mártir nunca vai resolver o problema. É melhor ele vivo do que morto. Agora, não sei, eu não consegui me definir ainda. Não, mas é imprevisível. Na minha bola de cristal, eu não sei se realmente o fiel da balança vai ser os militares, vão ser os militares. Vai ser os militares. Agora, se eles vão virar casaca ou não, aí eu já não sei, não saberia dizer. Aliás, todas as revoluções que ocorreram nos países sempre foram os militares o fiel da balança. Mas é que você ainda tem o poder militar, digamos, o poder das armas. Né? Exatamente. Na verdade, os países, a estabilidade dos países se dá exatamente o Império Romano. Por que ruiu? Porque esfacelou. Quando eles transferiram do Ocidente para o Ocidente, lá para Constantinopla, o Constantino, que botou Constantinopla o nome, antes era Bizâncio, eles enfraqueceram o exército romano e aí todo mundo começou a migração daqui e dali e tomaram todo o Império Romano. Bernardoni. Saber só quanto tempo o exército vai aguentar. É isso aí. 50 é questão de tempo. já se pronunciaram a favor do guri esse aí. Então, quer dizer, sabe que o mundo inteiro praticamente está contra eles. Então, o exército, que eu digo, eles não são burros. Eles estão lá na cúpula, lá são caras inteligentes. Por isso que eu estou dizendo, quem vai tirar ele de lá vai ser o exército. Muito bem. Ayrton Bernardoni, obrigado pela tua presença aqui. Bom fim de semana, viu? Muito obrigado, igualmente para o senhor também. Muito obrigado. Que o teu time entre pelo cano. Obrigado. Eu gostei dessa boa saudação e tal. Legal, ele bom é bem fim de semana. sincero. Govinatsky, obrigado, Govinatsky. Obrigado também, obrigado a todos. Michelini, obrigado, Michelini. Não samba muito, tá? Pode cansar daí. Só tango. Só tango. O cara do samba tá aqui, o pé Não, carnaval, o samba do pé sou eu. Vai que ele queira sambar. Roxane, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado. Um recado só para o pessoal aí do carnaval: não beba e dirija. Muito bem. Por favor, esse tipo de combinação não funciona. Muito obrigado para você, telespectador, pela audiência. Um belo final de sexta-feira, um bom mês de março, um bom final de semana. Até segunda-feira.